Olá, turminha do sexto ano. Agora vamos ter mais uma aula de história e o tema da nossa aula de hoje é o Império Bizantino. Mas para começar, como vimos no estudo anterior, os germanos, de forma lenta e gradual no Império Romano, eles vieram, ficarem mais intensificados aí no século IV com os ataques a Roma. Mas finalmente, em 476, os germanos conquistaram Roma e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente resistiu à invasão germânica, conseguiu sobreviver por mais 1000 anos com o nome de Império Bizantino. Então, na aula de hoje, nós veremos como o Império Bizantino se organizava politicamente, como era praticada a religião e também os fatores que levaram à divisão do cristianismo, conhecido aí como o Grande Cisma. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento de Constantinopla. Então, sobre o surgimento de Constantinopla, acredita-se que ela tenha sido fundada em meados do século VII a.C., quando um grupo de famílias gregas, originário de Megra, que era uma cidade situada na parte norte do istmo de Corinto, a pouco mais de 40 metros a oeste de Atenas, chefiado por um líder chamado Bizas ou Bizante, se estabeleceu na margem poente do Estreito do Bósforo, dando origem assim a uma nova cidade que, em memória do seu chefe, adotou o nome de Bizâncio. Quase 1000 anos depois, o imperador Constantino I, ele estabeleceu ali um novo centro político romano, inaugurando com pompa e circunstância a cidade de Constantinopla, que hoje todos nós conhecemos aí pelo nome de Istambul. A escolha de Constantinopla por Constantino era estratégica, porque a posição geográfica da cidade, ela ligava ali o Ocidente e o Oriente, e as suas defesas também naturais, como, por exemplo, a sua área era muito privilegiada por conta da articulação com as grandes rotas comerciais terrestres e marítimas, e isso era um ponto favorável economicamente. Constantino também cuidou da segurança da nova cidade e edificou uma muralha que cobria uma área de cerca de 750 hectares. A cidade ela cresceu, sua população chegou aí a 500 mil habitantes, o que veio obrigar o imperador Teodósio II a ampliar ainda mais a área fortificada, tanto na parte terrestre como na zona ribeirinha, quando Átila ele começou a ameaçar Constantinopla. E a muralha já chegava aí a 15 metros de altura e se estendia por 8 quilômetros junto ao Mar de Mármara. O Império Bizantino ele era muito extenso e abrigava povos de várias culturas e línguas, mas tinha o grego como língua oficial. Constantinopla, que era a capital, tinha uma posição geográfica privilegiada, como eu falei para vocês, ficava ali na entrada do Mar Negro, entre a Europa e a Ásia, e era passagem obrigatória de importantes rotas comerciais que ligavam aí o Oriente para o Ocidente. E a fama de Constantinopla deve-se principalmente ao seu intenso comércio. Conhecida como Porta do Oriente, a cidade era o ponto de encontro de pessoas e mercadorias que vinham de várias partes do mundo, como, por exemplo, da China vinha a seda, da Índia e do Ceilão vinham as famosas especiarias como pimenta do reino, cravo, Então, esses produtos e as joias e as imagens religiosas que eram fabricados pelos bizantinos eram então exportados para o Ocidente com grande lucro. Em relação à política, como quase tudo no Império Bizantino, a política também tinha a ver com a religião. O imperador ele era considerado o representante de Deus na terra. Era a maior autoridade nos assuntos terrenos e também nos assuntos religiosos. Para os bizantinos, a autoridade do imperador provinha de Deus, ou seja, o Império Bizantino era uma teocracia. Do grego teos é Deus e kratos poder. Era o imperador bizantino quem escolhia o patriarca, que era o cargo mais alto na igreja bizantina, e depois do imperador, o patriarca era o homem mais poderoso do império. Falando um pouquinho sobre o governo do imperador Justiniano e sua esposa Teodora, veio marcar muito aí a história do Império Bizantino. Justiniano ele empenhou-se em restabelecer a unidade do Império Romano e ele, para atingir isso, ele começou a reconquistar as terras perdidas para os germanos. Então, retomaram parte do norte da África dos vândalos, a península itálica dos ostrogodos e o sul da Espanha dos visigodos.
e assim ele passou a controlar boa parte do mar Mediterrâneo. Então, aqui nesse mapa, vocês estão observando aí como foi que aconteceu aí essa conquista, né? Essa reconquista. Então, essas conquistas, no entanto, custaram muito caro aos bizantinos. Para cobrir os gastos com a guerra e a manutenção dos novos territórios, o imperador passou a aumentar cada vez mais os impostos, e isso veio provocar forte descontentamento e também revolta. Mas Justiniano ele preocupou-se também com as bases legais da vida em sociedade e encarregou os juristas de reunir e atualizar as principais leis romanas, o que resultou no Corpus Juris Civilis, que possibilitou ao Ocidente o conhecimento do direito romano e serviu também de base para muitos códigos civis atuais, inclusive o brasileiro. Essa obra extensa era formada de 4 partes. Primeiro, o Código de Justiniano, que era a reunião das leis romanas desde o século II, as novelas, que eram leis lançadas pelo próprio Justiniano, o digesto, que eram pareceres dos juristas romanos, e uns institutos, que era o manual de direito para estudantes. Falando um pouquinho sobre a religiosidade bizantina, os bizantinos eles eram cristãos e viviam intensamente o cristianismo. As festas oficiais, como a coroação de um imperador, tinham sempre um caráter religioso. As pessoas comemoravam os aniversários 2 vezes ao ano, uma no dia do seu nascimento e outra no dia do santo cujo nome a pessoa havia adotado. Quem faltasse à missa por 3 domingos seguidos era expulso da igreja. No Império Bizantino, os ícones, ou seja, as imagens pintadas e esculpidas de Cristo, da Virgem e dos santos, eram muito populares e estimulavam a devoção. Os principais fabricantes de ícones eram os monges, né, que enriqueciam com essa atividade. Mas com o tempo, o cristianismo dos bizantinos ele foi trilhando um caminho próprio. A língua da missa era o grego, os rituais apelavam aos sentimentos e negava-se a existência do purgatório. Conforme o cristianismo bizantino se diferenciava do romano, as divergências entre patriarca e o papa iam aumentando, já que ambos se consideravam dirigentes supremos da cristandade. As relações entre o patriarca e o papa pioraram a tal ponto que em 1054 ocorreu um rompimento entre a igreja cristã, que dividiu-se em duas, a Igreja Católica Apostólica Romana, que era liderada pelo Papa, e a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, que era dirigida pelo Patriarca. Então, essa divisão ficou conhecida como Cisma do Oriente e perdura até hoje. Esse cristianismo chamado de ortodoxo, ele expandiu-se com as fronteiras do Império. E conforme ampliavam suas conquistas, os bizantinos foram evangelizando e convertendo os povos eslavos ao cristianismo. Aqui vocês estão vendo, né, uma imagem onde mostra a influência do Império Bizantino, né, com o cisma do Oriente, a tomada de Constantinopla, o Código Justiniano, a igreja, as rotas comerciais, enfim. E agora que vocês já estão fera sobre o Império Bizantino, vamos exercitar o que vocês aprenderam. Primeiro, como surgiu a cidade de Constantinopla. Segundo, por que Constantino escolheu Constantinopla para ser a capital do Império Bizantino e como Constantino cuidou da segurança da nova cidade. A terceira questão, vocês vão descrever como era o Império Bizantino, a cidade de Constantinopla, sua posição geográfica e sua importância para o comércio. A quarta, por que no Império Bizantino política e religião se misturavam? Quinta questão, aponte as realizações de Justiniano e Teodora durante o período que governaram o Império Bizantino. A sexta, quais as principais contribuições de Justiniano para as bases legais da vida em sociedade? A sétima questão, vocês irão descrever como era a religiosidade bizantina. E a oitava questão, para a gente encerrar, vocês vão falar o que foi o Cisma do Oriente. É isso aí, turminha. Até mais.